Que a graça e a paz seja com os irmãos, amém? Abra comigo a sua Bíblia, num dos textos mais conhecidos da Escritura, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo de número 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Nós vamos meditar hoje, o pastor Frota e o pastor Teixeira entraram em contato comigo, para que eu estivesse aqui com vocês, e me pediram para dar continuidade ao assunto avivamento. E avivamento é a intervenção de Deus na saúde espiritual do seu povo. Esse é o tema do meu sermão hoje. Avivamento é a intervenção espiritual de Deus na saúde espiritual do seu povo. Quando a minha saúde e a sua não está bem, nós precisamos de um médico. Nós precisamos de um diagnóstico correto. E nós precisamos da medicação correta. Então, eu sou muito parecido com o Onésio, né? Não sei, ele deve ter dado uma água muito ruim, que o homem só provou e jogou fora. Então, o que acontece? Eu vou dizer uma coisa bem importante. Eu queria que Deus falasse com todos. Mas não vou me preocupar se Deus falar apenas com um ou com uma. Porque Deus só fala com quem quer ouvir. Deus não está preocupado que um monte de gente vai cultuar ou vai ficar só sentado esperando que o culto termine. Então, hoje à noite, nós vamos falar que avivamento, porque muita gente fala de avivamento e não sabe. Avivamento, quando diz assim, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, lá em Abacuque, a palavra avivar ali no hebraico é você pegar uma linha que estava se apagando, que a tinta já estava há muito tempo, e você renova, refaz, como a gente dizia antigamente, cobre. Então, a minha pregação é muito simples. Consiste de duas partes, interpretação e contextualização ou aplicação. Então, hoje, nós vamos ver, em primeiro lugar, o contexto. O povo de Israel errou. E aí, no ano 722, eles foram levados, as tribos do norte, para o cativeiro na Assíria. E desde o ano 505 até o ano 586, culminando o ano 586, a Babilônia veio e levou o reino do sul. A Síria levou o do norte e a Babilônia levou o reino do sul. E esse povo estava ali nos rios, que na verdade eram canais de irrigação. E esse povo estava, logo no início, muita gente profetizou que eles iriam voltar, e Jeremias teve que escrever para eles e dizer, olha pessoal, plantem vinha, gerem crianças, porque vocês não vão sair daí, antes que os 70 anos se passem. Não, obrigado. A hora que ele vem.
Então o que acontece? Esse povo está na Babilônia e percebe que os falsos profetas, porque qual é o grande problema do falso profeta? É que ele só prolonga a doença. É como um remédio falso. Você toma pensando que está curando e está ficando mais doente. E aí o que diz a Escritura agora? Já que nós vamos ver que é uma intervenção de Deus na saúde espiritual do seu povo. Só vai experimentar um avivamento quem descobriu que não está bem. Um dos nossos grandes problemas é que a gente acha que está tudo muito bem comigo, pastor, obrigado. Que se você perguntar para a grande maioria dos cristãos, está tudo bem, obrigado. Porque depende do que eles entendem por essa história de tudo bem. E aí Deus tem que revelar a outra pessoa o estado espiritual do seu povo. E olha o que diz a Bíblia: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Vamos interpretar o texto. Então o povo vai para a Babilônia, e lá eles começam a perder a esperança. E por que Deus faz isso aqui? Confira comigo aqui. Versículo 11, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Tem um monte de gente procurando esses ossos. Se lessem um pouquinho mais, saberiam. Aí ele diz assim: eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Nos dias de Israel era a força, o vigor. É como a gente dizia antigamente, eu Pedro, esses meninos são mais novos. Meu avô dizia assim: doença você cura com caldo de mocotó. Hoje, se você der um caldo de mocotó à pessoa, a pessoa morre. Está tão fraca, é tanto negócio de colesterol, um monte de coisa que você não pode comer, certo? Que você fica doente. Deus chega e mostra a Israel. Israel diz assim: os nossos ossos secaram, ou seja, não há mais força em nós. Aí ele diz assim: e pereceu a nossa esperança. Tem três palavras parecidas. Esperança é quando você espera por algo que está por vir. Você está na luta agora, mas você tem esperança de que vem algo que vai reverter esse quadro. Existe o desespero, é quando momentaneamente a gente enlouquece. É quando momentaneamente a gente fica profundamente sem ter onde se agarrar. Mas o pior de tudo é a desesperança, que é o que aconteceu aqui. Morreu, pereceu a nossa esperança. Era um povo que chegou à seguinte conclusão: não temos mais esperança. Quando nós chegamos a esse estado, nós descobrimos que precisamos de um avivamento. Nós descobrimos que esse avivamento não vem de nós, e nós descobrimos que só Deus pode restaurar a nossa vida. E aí, Deus, sabendo disso, porque Deus chega, a gente pensa que Deus não vê a sua dor.
que Deus não vê a nossa luta, que Deus não vê os nossos problemas, que Deus não vê aquilo que não ouve aquilo que dizemos. Ele diz, olha, eles dizem, não temos mais força para nada. Pereceu a nossa esperança e fomos cortados. E no hebraico fomos cortados por nós mesmos. Nós mesmos nos matamos. E aí Deus leva a Ezequiel e mostra a ele um grande cemitério, um vale, onde havia tido uma batalha profunda, esmagadora, que os mortos foram tombados e seus ossos voaram longe, mas havia uma humilhação muito grande, porque no Oriente a coisa pior que tinha era a pessoa não ter um sepultamento digno, era ficar insepulto. E a Escritura vai nos dizer que esses ossos estavam sobre a superfície do vale. Era gente que foi atingida poderosamente. Seus ossos voaram longe e eles estavam mortos e não foram sepultados. E aí, o que acontece? Deus diz ao profeta para andar ao redor dos ossos, para fazer uma avaliação. Ele diz, eram numerosos e estavam sequíssimos, ou seja, há muito tempo que já haviam morrido. E aí, ele vai mostrar. E aí Deus vai perguntar a Ezequiel, o que você acha, meu filho? E ele diz, Senhor, eu olho para esse estado de coisas, e eu vejo que isso aqui não é. Então Deus diz, olha, profetize. Diga o que eu vou dizer agora. E quando ele começa a profetizar, as coisas começam a mudar. E aí a Bíblia diz que aquele povo se põe de pé, e agora é um exército numeroso. E aí nós vamos agora para o texto, e para a contextualização, a aplicação em nossos dias. A primeira coisa é que no verdadeiro avivamento Deus se revela a alguém. Deus revela a alguém a necessidade espiritual do seu povo. Ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus revelou a Ezequiel o estado da nação de Israel. Estavam espiritualmente mortos. Estavam sequíssimos, foram atingidos pelo poder de Deus, brincaram com Deus, e tem gente que dá glória, não ouviram os profetas de Deus, e por isso foram nocauteados pelo poder de Yahvé. E foram parar lá naquele vale, completamente destroçados. E estavam ali agora sem vida, sem força, sem esperança. Sabe por quê, irmão? Por que Deus descreve esse povo como morto?
Porque quando eu e você não temos mais esperança, nós somos gente que morreu e esqueceram de enterrar. Se você não tem esperança em Deus, você já morreu espiritualmente faz tempo. Se na sua vida não há esperança, se a desesperança tomou conta, se você diz como esse povo, não tenho mais força. Pereceu, acabou a esperança. Eu estou cortado. Em outras palavras, Deus não dá bola para mim. Nós estamos precisando de um avivamento. Aí ele diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Deus está mostrando o problema. Deus está dizendo: olha, eles não morreram ontem. Os ossos estão na superfície. Porque, meus irmãos, não existe nada para nos envergonhar mais do que uma igreja espiritualmente morta. Não existe, como o judaísmo, ele fazia questão de um sepultamento decente. É de gente que já não tem mais compromisso com o Evangelho. É de gente que vem para a igreja como quem vai a um clube social. É de gente que não se preocupa mais em pregar o Evangelho da verdade. É de gente que só quer receber e dar coisa nenhuma. É de gente que não prega mais nas praças, no ônibus, não prega mais em lugar nenhum, não traz mais nenhuma alma, não ora, não lê a Bíblia. É de gente que enjoou e pegou fastio de culto. É de gente que passou de 8, começa a se coçar na cadeira. É de gente que não tem mais compromisso com Deus. É de gente que só quer ser artista. É de gente que só quer usar o púlpito como um palco. É de gente que não tem mais compromisso no 1 a 1 de levar o Evangelho de Jesus Cristo. É de gente que está preocupado com 1001 coisas, mas deixou o reino de Deus para último lugar. E olhe lá se estiver em último. É de gente que está preocupado com o casamento, com quanto vai ganhar, com o cargo de pastor, como se não sofresse. Com as convenções, quando vem para que eu seja diácono. Com o carro. Com a empresa. Se puder dar uma ajudazinha na instituição, paga a prenda e acha que está no céu. Eu já mandei minha mensalidade do terreno. Anda igual a minha, se tudo empalitosado. Tenho uma raiva desse negócio aqui. Não gosto desse negócio de paletó. Só venho por educação. Mas por mim eu vinha de calça jeans e um chapéuzinho daqui, um gibão de couro. Porque eu sou cearense, eu não sou europeu. E aí diz assim, e me fez andar ao redor deles. Deus fez, examina, vê. O grande problema hoje, irmão, é que pouca gente enxerga o estado espiritual da igreja. E quem enxerga é massacrado. É só você ver a música daquela coitada da Aimee. A menina foi falar em evangelho de fariseus. Querem matar. Um disse, mas ela se inspirou em Djavan. Eu disse, Paulo, que falou em Meanda, Arato, Epimênides. Vocês nunca leram a Bíblia, mano. Nosso grande problema é esse. É que a gente não vê, e Deus tem que chamar alguém e dizer, está aí. É esse o estado do meu povo. É muita gente e está seco faz tempo. Finge bem. Canta bem, não é com vocês não, coral. Prega.
prega, vem à igreja, mas internamente já morreu faz tempo. Não tem mais vida com Deus. Culto de domingo é só um compromisso. Aí ele diz assim: agora Deus vai perguntar e mostrar que avivamento é um milagre. Que avivamento é um milagre. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Aqui é o que a gente chama na teologia de pergunta de retórica, é quando você já sabe a resposta. Deus mostra um vale de gente humilhada, arrasada, insepulta, sem esperança, e Deus diz: pode o negócio mudar? E a resposta que se esperava era um categórico não. Porque ninguém pode avivar a igreja do Senhor. Cantor não aviva a igreja do Senhor. Pregador não aviva a igreja do Senhor. Congresso não aviva a igreja do Senhor. Reuniões de oração não avivam a igreja do Senhor. Só Deus pode avivar a sua igreja. Nós estamos criando um monte de coisa para avivar e cada dia estamos mais mortos. E ainda bem que aqui dentro não tem pedra. E aí ele diz: poderão reviver esses ossos? Agora ele diz assim: Senhor, tu sabes. Está dizendo a única pessoa que sabe. Avivamento é um milagre de Deus. É você chegar para Deus e dizer: Deus, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha alma, porque senão não vai adiantar. O irmão, o pastor querido, Onésimo, está tentando avivar minha alma, se lá dentro está morto. Não adianta ninguém tentar acordar você, você não vai conseguir, meu irmão. E aí ele diz assim: e disse-me ele, profetiza, não existe avivamento sem pregação genuína. Vou dizer de novo: não existe avivamento sem pregação genuína. O pessoal quer um avivamento, mas não quer voltar para a Bíblia. No Antigo Testamento, quando havia avivamento, é porque o povo tinha descoberto o livro da lei. No Novo Testamento, quando há avivamento, é quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho, e os macumbeiros começam a entregar os livros de mágica. Mas o povo hoje quer avivamento sem voltar para a Escritura, sem ler a Bíblia. O pessoal fala muito da Assembleia de Deus, e é maravilhoso. Mas se vocês verem como é que a Assembleia de Deus começou, estude, já que você não lê a Bíblia, lê pelo menos a história da sua igreja. Que ela começa com o povo na faculdade lendo o livro de Atos. E descobrindo, rapaz, na igreja primitiva era diferente. O povo era cheio do Espírito, o povo falava em língua estranha. E aí muita gente começou a ser batizada com o Espírito Santo. Entre eles Gunnar Ving, Daniel Bey, que vieram para o Brasil pregar o Evangelho. Porque ele diz assim: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouça hoje a palavra do Senhor, leia amanhã a palavra de Deus, procure interpretar corretamente. Se dedique à palavra de Deus.
Gaste tempo com ela, que ela encha a sua mente, que ela encha seu coração, e a coisa vai começar a mudar. Ele diz: ossos secos, assim diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Ele disse, porque aqui a palavra ruach, que é Espírito, ela muitas vezes no 1 e no 14, ela é Espírito Santo, depois ela é sopro, hálito, vento, pessoa. Então ele está dizendo: entrarei em você a vida. Meu irmão, é impossível você continuar morto se você se expor, se você abrir seu coração para a palavra de Deus. Quem está alimentando seu coração é Joyce Meyer? São aqueles pregadores dos Estados Unidos que não voltam mais nem para a Bíblia? Onde você está alimentando a tua alma? Porque ele disse: ouvi a palavra do Senhor. A igreja católica estava morta. Veio um homem chamado Lutero e começou a ler a Bíblia. Mas ele não lia como diz o Onésimo. Ele não lia só da boca para fora. Ele lia. E um dia ele colocou os olhos em Romanos e disse, e leu o texto que diz assim: o justo viverá pela fé. E aquilo foi tão impactante que sacudiu as entranhas de Lutero. E ele disse: eu vi como os céus abertos. E a partir daquele dia, minha vida foi tocada. Deus desafia você hoje a ler a Escritura. Moça, leia a Bíblia. Senhor de idade, leia a Bíblia. Senhora, leia a Bíblia. O grande problema é porque muita gente deixa para a gente ler para eles aqui no dia de domingo. Gente que não medita mais. Gente que não chora mais. Gente que perdeu a capacidade de se indignar. Eu perguntei aos meus alunos: pessoal, quem aí ainda se indigna, ainda fica mordido? Mas crente é assim, pensa que a gente está no mundo do Peter Pan, que é só voando, com asinhas, no mundo das crianças, que ninguém cresce. Os amigos de Jó disseram a ele: olha, Deus sempre pune o ímpio. Aí Jó diz: lá na cidade eles mexem no marco. Antigamente eu ouvia muito aqui o pessoal dizendo: não remova os marcos antigos. Aí era assim: cante 3 hinos da harpa. Não remova os marcos antigos. Não é nada disso. E aqui em Israel todo mundo tinha seu pedaço de terra. E cada um sabia onde começava e onde terminava o seu. E ninguém podia tomar a terra do outro. É tanto que Jezabel mandou matar Nabote para poder ter a terra do homem. Porque do jeito normal ela nunca iria ter. Hoje nós temos um monte de gente que não sabe o ABC da Escritura. Ainda diz assim: desde que eu conheci a verdade. Irmão, você conhece? Tem certeza? Aí ele diz assim, ó: o avivamento é um processo. Avivamento não é você vir aqui na frente e eu chamar os irmãos aqui, Derek Malagueta, fogo puro, e a gente botar você de joelho e a gente começar a impor as mãos, você sai daqui pinotando. Não chega em casa, o fogo já passou. Não chega em casa, principalmente se o motorista for ruim.
que o pessoal não sabe que é uma coisa que começa hoje. É a minha oração. É Deus mexa no nosso coração hoje e continue a balançar, a sacudir. E diz assim, ó: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: vocês não passam de ossos, mas eu vou colocar carne, eu vou colocar pele, eu vou colocar o Espírito. É um processo que começa com a admissão: eu estou seco. É um processo que você chega diante de Deus hoje à noite e você faz se quiser. Que pregar é problema meu, fazer é problema seu. Hoje à noite, eu espero que você chegue para Deus e diga: Senhor, eu estou um osso morto. Aquele pregador que não tem papa na língua, que não gosta de agradar a gente, que eu também não gosto dele, mas pelo menos ele tem coragem de dizer a verdade. Eu ouvi ele dizer que eu sou um osso, e Senhor, na verdade ele tem razão. E eu estou sequíssimo. Pai, minha oração virou reza, minha pregação já foi embora há muito tempo, minha meditação, meu momento contigo já não tenho mais. Pai, estou indo para a igreja à força, puxado por um guindaste. Se você for honesto, vai fazer essa oração hoje à noite e vai dizer: Senhor, começa uma obra em mim. Eu não quero continuar esse osso seco. Eu não quero continuar no engano de alguém chegar, fazer um monte de coisas, eu pinotar e pular, e voltar para casa pensando que estou avivado, e continuar o mesmo osso seco. E aí ele diz assim: agora, como eu disse, pregação. Avivamento é fruto de pregação genuína. Então profetizei segundo me fora ordenado. Tem um monte de gente que prega o que Deus nunca mandou. Invenção da cabeça dele. Vamos fazer a corrente da queda das muralhas. E quando você não se preocupa com Deus, você vai atrás desse povo. Quando você não tem compromisso com Deus e você só está na igreja para receber e para que Deus realize seus sonhos e seus interesses. Porque o verdadeiro crente não tem mais sonho. Vou dizer de novo: o verdadeiro crente que compreendeu a mensagem do Evangelho não tem mais sonho próprio. Ele diz como Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você está cheio de sonho e veio aqui para Deus cumprir seus sonhos, seu cristianismo está errado. Agora, se você diz: Senhor, eu tinha um monte de sonho. Os que estiverem alinhados com a tua vontade, que se cumpra. Os que não estiver, que o Senhor me revele, para que eu ponha um fim neles. Mas tem gente que nunca muda. Ser cristão, irmão, é você estar disposto a ouvir de Deus e mudar a sua trajetória. E você diz assim: rapaz, o pastor Gilberto disse que nós não temos mais sonho, não é isso? É verdade. Jesus chamou a gente para o reino dele. Quem está no reino do mundo está sonhando com as coisas do mundo. Se Deus pedir hoje, Deus disser assim: meu filho, não quer que você case. Tem um amigo meu aqui que eu nem vou olhar para ele. Eu não quero que você case, eu quero que você saia agora e vá lá para o Marajó pregar a minha palavra. Mas, pai, a menina é tão bonita, pai. Pai, não dá para pregar aqui mesmo, não. Que a gente faz assim. A gente negocia com Deus. A gente diz: pai, pregação é a mesma. Perdido tem lá, perdido tem cá. Porque, na verdade, a gente não quer obedecer à vontade de Deus.
Deus não pode mais mexer nos nossos planos. E o verdadeiro crente é aquele que, Senhor, está aí, tudo entrego a Ti. E eu queria pedir a ajuda da Marta. Tudo entrego. Olha os ossos ressuscitando. Vai, ressuscita. Amém. Então ele diz, então profetizei como me for ordenado, e houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, cada um se juntava ao seu osso. Ele diz, quando eu preguei, Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Eu ouvi o pastor Ricardo Gondim, quando ele estava aqui ainda, quando ele ainda era conservador, e ele dizia o seguinte, que o irmão dele estava com problemas na justiça, e um dia ele foi lá e visitar o irmão, e o irmão disse, o que você quer fazer aqui? Quero saber do seu Deus, não quero saber da sua pregação, quero saber da sua igreja. E ele saiu de lá tão triste, que ele disse, se tem uma pessoa que Deus não pode salvar, é o Serginho. E ele disse que um dia o pastor Elianai Cabral, que fez o meu casamento com a Cecília, chegou e estava pregando, e a avó do Serginho disse, meu filho, me leve para a igreja. E no final do sermão, aquele rapaz correu para frente dizendo, eu preciso de Jesus. Sabe por quê? Porque eu ainda creio no poder de Deus através da sua palavra pregada. E é por isso que aqui fiquei, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nós precisamos, se nós queremos um avivamento, nós precisamos explicar esse livro ao povo de Deus, sem sair pulando de livro em livro, mas abrir a Escritura e explicar ao povo de Deus qual é a palavra de Deus. E aí ele diz assim, então não há, irmãos, pregação, avivamento sem a palavra de Deus. Você começa a pregar a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Você prega a palavra de Deus do jeito que ela é, e o mundo vai mudar. Você combate o erro, porque a palavra de Deus não é só para massagear os cristãos. É para combater o erro. É para dizer assim, sal grosso não cura ninguém. Sal grosso só presta no churrasco. É para dizer, a única água ungida é a água do batismo, quando você se arrepende. E aí ele diz assim, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. O que nós mais precisamos é de um sopro do Espírito. E o maravilhoso é que Deus diz, esse Espírito está agindo nos quatro cantos, está agindo em toda a terra. Não há um lugar, inclusive Fortaleza, inclusive o centro da cidade, inclusive a sede da Bela Vista, onde o Espírito não possa soprar. Ele sopra sobre estes mortos para que vivam. Mas se você está bem, você nunca vai pedir para ele soprar. Se você acha que está maravilhoso, que a sua vida já chegou ao ápice, que você está bem, pastor, tudo tranquilo. Meu irmão crente, quando na vida dele está tudo tranquilo, o negócio é sério.
Eu não sei nem como é que eu estou aguentando pregar aqui, que eu tá com uma semana que eu estou doente. Saí de casa, minha mulher tinha ido para a UPA. Minha filha e minhas duas netas, tudo arriadas, e eu pedindo socorro a outro para ficar tomando conta enquanto eu venho aqui. E eu disse, Jesus, o mundo está caindo, mas eu vou lá pregar sobre avivamento. Porque quando você tem compromisso com Deus, você quer que os mortos ressuscitem. E aí ele diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército, sobremodo numeroso. Ele diz, fiz como ele mandou. E agora eles estão de pé. Isso é avivamento. É alguém que se coloca à disposição de Deus e diz, usa-me, Senhor. Queria pedir a ajuda das irmãs de novo. Eu quero ser como um vaso. Quebra a minha vida. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Que Deus levante gente, que tenha coragem de dizer para mim e para você, que nós estamos moribundos. Que Deus em sua misericórdia chacoalhe a minha vida e a sua, para que a gente perceba que nós não estamos tudo bem, que o negócio está ruim e está ruim demais. E ele diz assim, eis que dizem, nossos ossos secaram. Deus não dá avivamento a quem acha que está forte. Mas a gente que diz, Senhor, eu sequei. Senhor, eu não tenho mais força. Eu digo quase todo dia a Deus, se depender de mim, eu estou ferrado. Eu vou dizer para você, se depender de você, você está ferrado. Se Jesus dependesse de nós, a igreja não ia a lugar nenhum. Nós precisamos que Deus escute assim, Senhor, a minha força foi embora. Senhor, pereceu a nossa esperança. Senhor, a minha fé foi lá embaixo. Senhor, os problemas vieram, me deram uma pancada na boca do estômago. Que problemas que eu mesmo criei. E Senhor, eu estou esbagaçado. Ou você prefere ficar mentindo o resto da vida? Dizendo jargão, está tudo bem, com Jesus é vencer ou vencer. A luta vem e passa, não desanime não. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa história de que você vindo uma vez por domingo, está tudo bem. Vai nessa de que, ai rapaz, eu fui na igreja domingo, eu não estou desviado, não estou bebendo, não estou fumando. Se você não estiver engajado com Deus, e quem está engajado com Deus está engajado com os perdidos. Como eu disse, Jó chega e ele diz assim, já que vocês dizem que Deus sempre pune o ímpio e abençoa o justo,
Então o que ele está fazendo com aqueles que estão tirando a terra dos outros? Cadê? Jó era macho. Jó diz assim: Deus, tem homens aqui que estão fazendo as pessoas agirem igual animal no deserto, caçando preá. Isso era do nosso tempo, meio de Pedro. Deus diz: eles estão no meio da rua, cadê o Senhor? E um bocado de bandido lá no poder. Ele diz: as mulheres, as viúvas estão entregando seus filhos porque não pagaram, não tiveram condição de pagar. E tem gente arrancando do peito. Ele disse: ainda levam o jumento do órfão, que era útil naquela época. E eu perguntei para os meus alunos: vocês ainda se indignam com isso? Porque, meu irmão, quando eu leio a Bíblia nesses textos, me dá uma vontade de pegar esses bandidos e esganá-los. Pastor, eu leio mais a Bíblia, mas não sinto mais nada, está morto. Está morto. Se você lê a Bíblia e você não se indigna mais, porque foi isso que fizeram os profetas. Se você vê no mundo a injustiça e você não se indigna mais. Se você perdeu porque o mundo fez assim: rapaz, vamos botar morto aí, bala, direto, principalmente na hora do almoço. Tem gente que parece que trabalha no necrotério. Ele come normal diante daqueles programas de bala. Pessoa toda morta, só de soca a cabeça. E a pessoa aqui comendo. Tem gente que está assim, já viu tanta coisa ruim que é normal. Hoje não é mais anormal uma menina aparecer buchuda, sem casar. Não é mais normal o pastor trair a mulher com outra. Ele só é mudado de campo. Meu filho, abarca a outra no outro campo. O pessoal não tem mais coragem de dizer as coisas. Aí os crentes, quando estão aperreados, vão tudo fazer campanha nas outras igrejas. Aí rasgam a Bíblia, andam em cima de sal grosso, botam a cabeça para o pastor orar. O pastor está com a ruma de óleo. Pega logo um bocado de caspa ungida. E no domingo está na igreja. E aí o que acontece? Deus diz assim: pereceu a nossa esperança, estamos todos cortados. É só quando você sente que está distante de Deus que você quer um avivamento. É para gente assim. É para gente que diz assim: a esperança foi embora, não tenho força e estou cortado da essência de Deus. Estou me sentindo assim. É esse tipo de clamor que Deus ouve. Mas a gente vai orar fácil. A gente vira logo maçom. A gente diz assim: supremo arquiteto do universo, criador do sol, das estrelas, da ursa. Começa a chorar e não disse nada. Gente que não tem mais peito de dizer assim: pai, eu estou na pior. Pai, eu estou bem financeiramente, mas espiritualmente minha vida está uma desgraça. Nunca mais eu ganhei uma alma, nunca mais orei que prestasse. Minha oração está pior do que uma reza. Socorro! Está na hora do povo de Deus dar um brado e dizer: pai, me ajude. Aí é o que Deus diz: portanto profetiza e diz-lhes. Qual é a resposta de Deus para esse povo? Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu.
Deus está dizendo: vocês já estão se sentindo enterrados, vocês já estão se sentindo na sepultura, vocês estão se sentindo acabados, vocês estão se sentindo abandonados, vocês estão sem força, mas eis que eu digo: eu vou abrir a vossa sepultura e eu vou tirar vocês de lá, porque avivamento é um milagre de Deus. E aí ele diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Deus diz: olha, vocês vão saber que eu sou o Senhor, porque eu vou abrir as vossas sepulturas. E agora Deus está chamando esse povo para crer. Ele diz: quando eu abrir as vossas sepulturas. E aquele povo agora renova. Deus vai abrir a sepultura. Deus vai nos tirar do Nabucodonosor. Deus vai nos levar para a terra prometida. Pega os salgueiros, as nossas harpas que a gente pendurou. Menino, pega o salgueiro aí que a gente vai para casa. Menina, se arrume porque a gente vai para casa. Por que, mamãe? Porque Deus disse pelo homem de Deus: abrirei a vossa sepultura e vos trarei para o seu lugar. E aí ele termina dizendo assim: porém em vós o meu espírito e vivereis. Avivamento é uma obra do Espírito. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz. Que o Espírito Santo, curva sua cabeça. Que o Espírito Santo possa mostrar a mim e a você que nós somos um bando de ossos secos. E se você quer receber uma oração, sai do seu lugar. Vem aqui. Se você tem peito de dizer: eu estou precisando de Deus, estou precisando de um agir de Deus na minha vida, sai do seu lugar. Eu quero orar por você hoje à noite. Tenha a coragem de sair do seu lugar e saia o mais rápido possível. Senhor nosso Deus e Pai, Glória a Jesus. eis que pessoas estão vindo. Fica de pé, por gentileza, toda a igreja. Eis que pessoas, ó Deus, querem nesta noite mudar. Glória a Deus. Eu quero dizer: levanta Ezequiéis da vida. Levanta homens para verem o verdadeiro estado do teu povo. Levanta homens que acreditem no milagre de um avivamento. Fala com homens e mulheres que o Senhor está ouvindo o seu clamor, quando eles dizem que já pereceu a esperança. Essa gente honesta, essa gente sincera, que não brinca de igreja, essa gente, meu Pai, que se importa contigo, essa gente que quer, mas não tem mais força, essa gente que está se sentindo cortada, essa gente que o tempo passou e ninguém sabe por quê, mas alguma coisa desandou. Então nós estamos aqui pedindo: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, Senhor. Revela-nos, Senhor, dá-nos uma visão de um grande vale de ossos secos, e que nós possamos, ó Deus, sermos tocados pelo Senhor, que nós possamos sermos atingidos poderosamente pela tua graça, e que o verdadeiro avivamento aconteça, que o verdadeiro milagre aconteça. Chega, meu Deus, de momentos de entusiasmo,
Mas nós queremos que a partir de hoje, cada homem, cada mulher, seja impulsionado pelo teu Espírito. Vem, ó Espírito dos 4 ventos, e sopra sobre a igreja, e sopra sobre o teu povo. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre a igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós pedimos.